Olá, sejam bem-vindos em mais um vídeo da série sobre PGR e GRO. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o PGR e qual a sua utilidade. Portanto, coloque seu capacete e óculos de proteção e veja a seguir. Em sua última atualização, em 2020, a NR1 nos trouxe o GRO, com o objetivo de sistematizar e integrar todo um processo de gerenciamento de risco das organizações, abrangendo a identificação de perigos, a avaliação e controle de riscos, a análise de acidentes e doenças com nexo causal e a preparação para emergências. Além desses itens, instituiu o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, com toda a sua documentação, e determinou as responsabilidades das organizações quanto à gestão dos riscos ocupacionais. Lembrando que GRO é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Isso significa que está limitado aos perigos de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Estes perigos são os clássicos agentes de riscos ambientais, que são os riscos físicos, químicos, riscos ergonômicos, biológicos e de acidentes. Então, o PGR não se aplica para a caracterização de atividades ou operações insalubres e também não serve como base de documentação para aposentadoria especial. Para isso, nós temos a NR15 e a NR16, que tratam dos aspectos de insalubridade e periculosidade. Já no lado previdenciário, nós temos o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, e o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Pois bem, é responsabilidade da organização implementar em seus estabelecimentos o GRO, abrangendo todas as atividades. O GRO é um processo contínuo que envolve um conjunto de etapas conforme estabelecidos no item 1.5.4 da NR1 e seus subitens, que tratam do processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais. Este processo segue a abordagem adotada pelo ciclo PDCA, que vem do inglês Plan, Do, Check and Act, traduzindo para o português: planejar, executar, checar e agir. Esse sistema, inclusive, é amplamente conhecido e usado nos sistemas de gestão integrada de saúde e segurança do trabalho. E a pergunta que devemos fazer é: como cada uma dessas etapas do ciclo PDCA são inseridas no contexto de saúde e segurança ocupacional, sendo partes do GRO? Vamos analisar. Planejar. Nesta etapa, são reconhecidos os perigos do processo e também são avaliados os riscos ocupacionais. Além disso, estabelecem os objetivos das atividades necessárias para assegurar os resultados de acordo com a política de saúde e segurança do trabalho da organização, como podemos identificar nos itens da norma 1.5.4.2, que trata do levantamento preliminar de perigos, 1.5.4.3, que trata da identificação desses perigos, e 1.5.4.4, que trata da avaliação dos riscos ocupacionais. Na etapa de execução, são implementados os processos conforme planejado no item anterior, ou seja, é colocado em prática as ações definidas no plano de ação do PGR, o que corresponde diretamente ao item 1.5.5, controle de riscos. Em checar e agir, nós monitoramos se as ações previstas foram realizadas e medimos se foram eficazes, como aborda o subitem 1.5.5.3.2, e todo esse processo deve ser apoiado pelo Programa de Gerenciamento de Riscos, cujo objetivo é a consolidação de todas essas informações por meio de algumas ações permanentes, como pode ser claramente identificado nos subitens 1.5.5.5, análise de acidentes e doenças do trabalho, e no item 1.5.6, preparação para emergências, que devem ser planejadas e desenvolvidas em cada estabelecimento de uma organização, sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos trabalhadores, que é fundamental para se ter um bom resultado. Nós não podemos considerar o PGR exatamente um documento. Ele é composto pelo inventário de riscos e pelo plano de ação. Nesse sentido, a norma permite que o PGR seja atendido por um sistema de gestão. Se tratando da implementação, a norma é bem flexível, uma vez que você pode implantar o PGR por estabelecimento. Pode-se também considerar as unidades desse estabelecimento separadamente e até mesmo por áreas mais específicas da organização. Como, por exemplo, esta indústria, que possui em sua planta setores como tratamento térmico, galvanoplastia, estamparia e usinagem. Os colaboradores do setor de tratamento térmico, por exemplo, têm os riscos ocupacionais totalmente desassociados aos colaboradores da usinagem, assim como os da galvanoplastia são completamente diferentes do setor de estamparia. Então, o ideal é que cada um tenha um plano de implantação. Vale lembrar que é muito importante que o PGR contemple ou esteja integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho, como programas de higiene ocupacional, análise ergonômica dos postos de trabalho, o programa de conservação auditiva e por aí vai.
Como se trata de um programa de melhoria contínua, então é importantíssimo que a organização adote medidas necessárias para melhorar o desempenho dos indicadores de saúde e segurança do trabalho. E isso pode ser feito por meio de 5 perguntas que vão nortear o monitoramento pela gestão, sendo elas: os controles de riscos previstos no plano de ação foram implementados e são eficazes? Por exemplo, após a identificação de alguns riscos, foi definido no plano de ação quais medidas devem ser tomadas para conter aqueles riscos? Então é importante que essas medidas sejam constantemente avaliadas para observar se elas estão sendo de fato efetivas. Os meios de consulta, comunicação e treinamento para os trabalhadores e os contratados são eficazes? Neste caso, é importante que a organização analise se os colaboradores têm acesso à informação e se podem acessar documentos ou planos pertinentes, como o próprio PGR, e avaliar também se o treinamento foi absorvido para uma determinada atividade de risco, como espaço confinado ou trabalho em altura. Os trabalhadores estão adotando as medidas de controle de riscos nas suas atividades? Este item reflete a importância dos colaboradores participarem do processo de elaboração do PGR, uma vez que estão envolvidos diretamente na atividade. Se forem incorporados uma série de medidas que não vão ser aplicáveis na realidade, vai funcionar somente no papel e esse não é o objetivo do programa. Estão sendo realizadas inspeções sistemáticas no local de trabalho? Tais inspeções evidenciam que os riscos ocupacionais estão controlados? Aqui, a organização vai avaliar se há um cronograma de inspeção de seus processos, a fim de identificar algum desvio, inconsistência ou não conformidade que poderá oferecer algum risco às atividades desenvolvidas pelos colaboradores. E por último, os indicadores dos programas de SST evidenciam redução de doenças ocupacionais, afastamentos e acidentes? Os indicadores são números que refletem a realidade da organização. Então, se há uma taxa de absenteísmo elevada, os colaboradores continuam tendo pequenos acidentes, que são aqueles de menor complexidade, ou muito afastamento por doença, significa que as medidas planejadas não atenderam conforme previsto. Então é hora de rodar o PDCA e rever novamente o planejamento. Se mesmo após esse vídeo as dúvidas permanecerem, não hesite em entrar em contato conosco para mais informações. Estamos sempre à disposição para colaborar com a prevenção da sua empresa. Acesse também nossa página de treinamentos online. A TreinaMedSeg é uma excelente alternativa para manter seu colaborador atualizado de forma prática, flexível e eficiente. E o principal, atendendo às normas regulamentadoras. ABC MedSeg, segurança para a sua empresa, saúde para o seu funcionário.